as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós encontramos Jesus tendo um diálogo com um homem chamado Nicodemos. No nosso episódio, na semana passada, Jesus estava à noite, porque esse homem o procurou à noite, conversando com esse mestre da lei chamado Nicodemos. E vimos naquela conversa, João 3, como Jesus o orientou, como Jesus disse a esse homem como ele devia viver e o que deveria acontecer com ele. Jesus disse a ele que ele deveria nascer de novo, que ele deveria começar de novo, que ele devia começar com valores do reino de Deus, que era fundamental que ele apagasse tudo aquilo que ele vinha acumulando na vida com valores espirituais do judaísmo, de toda a fé que ele vinha vivendo, porque agora, a partir desse encontro com Jesus, Jesus disse a ele: você precisa deixar tudo isso, Nicodemos, e agora você precisa nascer de novo, nascer da água, do Espírito, da renovação da sua vida. E Nicodemos ficou, claro, impressionado e disse: mas como pode ser isso? Ele não entendeu. Jesus estava tentando dizer para ele: eu não estou falando aqui de judaísmo, eu não estou falando aqui de uma religião, não estou falando de uma seita, não estou falando de nenhuma instituição, eu estou falando de um relacionamento que você precisa ter com Deus, e para isso você tem que começar do zero, porque você acumulou muita coisa, mas essas coisas não valem nada. Não vale nada porque agora a fé que eu estou trazendo, aquilo que eu estou trazendo, a palavra que eu estou trazendo, é o evangelho, é a boa notícia, é o que você tem que crer. E eu vejo nisso um encontro transformador, que depois disso nós vimos o quanto Nicodemos viveu e como ele viveu bem o seu encontro com Jesus. Depois você vai encontrar com Nicodemos defendendo Jesus, no Sinédrio, que era o lugar dos religiosos judeus, ele era um mestre da lei judaica. Ele já se encontra ali em João 7, defendendo Jesus. E depois lá no fim de João 19, ele se encontra cuidando do corpo de Jesus, no sepultamento de Jesus, junto com José de Arimateia. Ou seja, ele entendeu aquilo que Jesus disse. Quando Jesus disse: olha, você quer de fato viver essa vida, você tem que nascer de novo. Não, mas eu tenho toda uma bagagem do judaísmo. Você tem que nascer de novo. Mas eu conheço a lei e os profetas. Você tem que nascer de novo. Você tem que ver tudo isso agora numa outra perspectiva. Você tem que ver tudo isso agora da maneira que eu estou trazendo. Às vezes é assim conosco. Às vezes as pessoas nascem para uma religião, nascem para uma denominação, nascem para uma fé que alguém colocou no coração delas, mas que não foi ou não é a fé em Jesus. Nascem para uma religiosidade. Nós já vimos aqui durante essa série que religiosidade não vale absolutamente nada. Jesus disse: tem que nascer de novo. Não, porque agora eu faço parte da paz, eu estou amando muito o anglicanismo. Que bom, mas tem que nascer de novo. Não, porque agora eu faço parte daquela igreja, lá não sei aonde, e é muito bom lá. Que bom, mas lá você tem que nascer de novo, você tem que conhecer a essência da fé. E Jesus foi orientando esse homem, e ele continua agora caminhando pela Terra Santa, pela Palestina de então, e ele vai andando. Ele veio, começou ali, veio com o encontro com Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho, depois ele encontra com Nicodemos, depois ele purifica o templo, depois ele encontra com a mulher samaritana, e ele tem aquele encontro, e por aí Jesus está andando, tendo encontros. E hoje, nessa noite, como toda noite, como todo o culto, como todo encontro que temos com Jesus, esse pode ser um encontro que pode fazer diferença na minha vida e na sua vida. Ele agora sobe a Jerusalém. Ele está em Jerusalém, havia uma festa, e não fica claro que festa é essa, mas havia uma das festividades, e todos sobem a Jerusalém. E aí ele vai no tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um local onde as pessoas iam ali para se purificar, para tomar banho, e tinha era um lugar grande, né? Aparentemente era um lugar grande pela descrição, com 5 pórticos, 5 alpendres, muitas pessoas iam ali. E se cria que havia ali águas milagrosas.
Uma crença dizia que quando a água se agitasse, o primeiro que entrasse nela seria curado. E havia um homem, 38 anos naquele estado, paralítico, manco. Jesus viu esse homem, soube, diz o texto que ele soube que o homem estava nesse estado há tanto tempo. Ele vai até o homem e diz: você quer ser curado? E o pessoal aqui do CR sabe que tem uma das nossas enfermidades da mente, que chama-se intolerância ao óbvio, né? E eu fico imaginando se esse cidadão tivesse intolerância ao óbvio, o que é que ele responderia para Jesus? Você quer ser curado? Ele disse: não, senhor, estou aqui, está tão bom, 38 anos que eu estou aqui nesse lugar aqui, não tenho chance nenhuma. Claro, ele não sabia nem com quem estava falando. E Jesus chega para ele e diz: olha, saia daí, levante, tome essa cama e ande. E aí os judeus querem reprimir esse homem, porque era um sábado. E o que é mais curioso nesse episódio todo é que os judeus não estão assim. Quando eles veem um homem passar, provavelmente carregando a maca, porque ele está na direção do templo, o que sugere que ele, depois que foi curado, ele fez o que devia fazer, foi adorar a Deus. E os judeus olham para ele passando com a maca, e ao invés de dizer assim: olha, que bom aquele homem, 38 anos, todo mundo devia conhecer ele, aquele homem que era aleijado, que era manco, que era paralítico, está curado agora, que alegria. O que é que acontece? Os judeus vão para cima deles. Você não podia ter feito isso no sábado. E outra coisa, veja que absurdo, ele diz: você não pode carregar essa maca no sábado, você não pode fazer trabalho no sábado. Onde você vai com essa maca? Você não pode carregar, não. Nenhum deles olhou para o homem com alegria, nenhum deles olhou para o homem e disse: esse homem está curado. Quem lhe curou? Ficaram curiosos para matar, para perseguir, porque ele tinha feito isso num sábado. O legalismo, a religiosidade faz isso com as pessoas, escraviza elas a uma norma, a uma regra, a algo terrível. Fuja disso, em nome de Jesus. E os judeus querem reprimir. Jesus encontra com ele no templo, exorta ele e diz: olha, você foi curado, agora se cuide, porque pode vir coisa pior se você viver uma vida de pecado. Esse encontro tem muito a nos ensinar, gente, porque a gente vai aprender com ele e você vai perceber o quanto a misericórdia de Deus é valorosa para nós e prevalece sobre a lei, sobre as normas, sobre a rigidez das regras. Porque o texto de Lamentações diz assim, lá no Antigo Testamento, diz: graças ao grande amor do Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não são inesgotáveis. Nós estamos falando do Antigo Testamento. O amor do Senhor, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. O Senhor teve misericórdia daquele homem, disse: esse homem está nesse estado e eu vou curá-lo. E os legalistas, os religiosos, os donos das igrejas, das sinagogas, disseram para ele: você não podia ter feito isso, porque você infringiu uma norma da nossa religião, você infringiu uma norma da nossa denominação, você infringiu uma norma do nosso grupo, ao invés de ver a alegria, porque a misericórdia vê o peso da pessoa, a misericórdia vê a carga que a pessoa leva, a misericórdia vê a necessidade da pessoa. O legalismo, não. Legalismo só vê a norma, a regra, a lei. Então, nesse episódio, a gente vai entender e vai aprender que para ter um encontro verdadeiro com Jesus, e é isso que nós temos visto nesses dias, para ter um encontro verdadeiro com Jesus e com a sua misericórdia, eu tenho alguns passos a dar, e esse episódio aqui pode nos ensinar. A primeira lição que eu tiro daí é que eu tenho que ter cuidado, e tenha cuidado com as crendices. Tenha cuidado com as crendices. Tenha cuidado com as religiosidades, mas com as crendices, especialmente as crendices populares. Existe algo aqui que definitivamente pode afastar você do caminho de Deus. Que pode afastar você da misericórdia de Deus, pode. É a superstição. É a crendice. E por quê?
Porque na medida que você se aproxima de qualquer crendice, de qualquer superstição, você está se afastando da verdade. E a Bíblia diz que a verdade é o que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8 está aí na tela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu vou me aproximando de crendice, se eu vou me aproximando de regras e normas, de religiosidade, de superstições, eu estou me afastando da verdade. Cuidado com as crendices. As crendices desviam o foco do amor, da graça que Deus tem para nós. E começa a envolver as pessoas num ambiente supostamente místico, mas lamentavelmente nós estamos assim hoje nesses dias. Nós estamos imersos em um mundo de crendices de todo tipo, desde o mundo místico, esotérico, até o mundo das ditas igrejas evangélicas. É muita crendice, gente. Isso contribui para o descrédito da mensagem do evangelho. A caricaturização da fé. É uma marca desse tempo, não é? É uma marca. Eu ontem fui para João Pessoa pregar lá no encontro, lá no congresso lá da igreja, nossa igreja lá, e dormi lá. Preguei hoje de manhã na igreja e voltei agora depois do almoço. E eu estava lá no hotel, sem Valéria, trocando canal lá naquele negócio. E tinha um programa de uma igreja. Vou assistir. Fiquei impressionado. Eu não canso. Esses caras se superam. Se superam. Uma coisa eu posso atestar. Esse pessoal se supera impressionantemente. Quando eu penso que chegou no limite, surge uma novidade. Cada uma que... Meu Deus, como a pessoa tem coragem de apresentar isso para os indoutos, para as pessoas fragilizadas e levá-las a uma fé tão embaçada. Deixando eles para lá. Crendice. Caricaturização da fé. Isso sempre aconteceu. Quer ver aqui? Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, o texto diz. Inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Entre aspas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de uma enfermidade. Quando você lê esse texto, você se satisfaz com o que está aí? Eu não me satisfaço. Eu tenho que entender melhor essa história. E quando você vai entender melhor, você vai estudar, você vai ver que esse texto, nos melhores textos manuscritos mais antigos, não existe. Esse versículo 4, ele simplesmente não existe. Ele está entre colchetes, que significa que ele não se apresenta nos textos mais antigos do Novo Testamento. É um acréscimo que foi feito, que não se sabe exatamente como, e entende-se que é uma explicação, que é uma explicação de algo comum que acontecia, que as pessoas criam eventualmente. Porque, veja, nós cremos num Deus que jamais faria isso. Por isso que não bate com a Escritura, não bate com nada da Bíblia, essa observação. Isso é uma crendice. Que Deus seria esse que está lá no tanque, um monte de doente lá, aí esperando a água. Se moveu a água, corre, pula o primeiro, foi curado. E o resto? O segundo, terceiro? Não, esse não. Só o primeiro. Onde é que entra a misericórdia aí? Isso é uma competição, gente. E o sujeito que era manco, coitado, que era aleijado, não podia chegar. O drama desse cara, 38 anos, não chega. Eu quero. Não, alguém pulou, estava só gripado, pulou, ficou bom. O outro tinha um amigo para pular, pulava, ficava bom. E o coitado lá, que não tinha ninguém para botar ele dentro, ia ficar assim, miserável, ia ficar aleijado a vida toda, podendo ser curado. Isso não faz sentido. Aí quando você procura estudar melhor a Escritura, você vai ver que havia uma crença de que quando as águas se moviam, era o Espírito de Deus.
Mas aí os estudos mostram que as piscinas de Jerusalém, os tanques de Jerusalém, as fontes de Jerusalém eram interligadas, canais subterrâneos, e que de vez em quando acontecia de que elas fluíam de uma para outra e havia um movimento na água. E havia uma crença de que se alguém pulasse, ficaria bom. E ele, ali, crendo nisso, ficava esperou 38 anos. Mas havia muito mais competição do que graça e amor de Deus aí. Porque o Deus que você crê, que eu creio, eu não faria isso, imagina Deus. Soprei, vai lá, anjo. Movimenta a água. Vamos ver quem quer pular primeiro. Isso é Deus. Deus sádico. Vamos ver quem quer pular primeiro. Aí vem aquele drama, os aleijados se arrastando, o povo todo, aquela coisa absurda. E olha quem caiu, foi aquele ali. Ficou bom, vem meu filho, ficou bom. O resto não. Tem que esperar de novo agora. Que Deus é esse? Não faz sentido. Isso era uma crendice. Esse homem ficava ali esperando o mover das águas por uma crendice. A superstição sempre existiu e é uma marca da humanidade. Mas parece que encontrou um solo muito mais fértil nessa banda da América do Sul chamada Brasil. É superstição demais. Sabe o que é superstição? Veja o que significa superstição. Superstição é um sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas, faltando um S, e a confiança em coisas ineficazes. Isso é superstição. Superstição mancha a espiritualidade. Superstição abafa a espiritualidade. E aqui há um paralelo. Esse homem era supersticioso. Ele estava ali esperando uma superstição. Estava ali esperando que havia uma lenda, que ali ia passar um anjo, ia fazer isso, e ele ia ser curado. E há 38 anos que ele esperava que isso acontecesse. Por isso que a crendice atrasa, emperra o progresso de qualquer ser humano. Por isso que a superstição emperra o progresso de qualquer ser humano. Qualquer área da vida e na espiritualidade, a vida com Deus, da mesma forma. Nós somos um povo supersticioso. Essa nação é supersticiosa e traz isso para dentro da espiritualidade cristã muitas vezes. Porque você passa embaixo da escada? Não passo. É o crente? Não, na dúvida. Imagina, você tem uma escada, vem o crente assim, não. Fazer um desvio. Dizem que assobiar de noite chama cobra. Então, a superstição. Cruzar gato preto. Tem uma que diz que padre que passa entre duas moças solteiras, elas vão ficar solteiras a vida toda. Então, ó, cuidado, eu tenho um colarinho de padre aqui, ó. Se tiver por aqui não, pastor, passe por ali, pastor, por ali, bispo. Desvie, por favor, a rota. Isso é superstição. Nosso país está cheio de superstição. Tem uma que diz que andar de costa dá atraso. Claro que dá. Vem da sua casa para cá de ré. Você vai chegar que hora no culto? Jogar arroz na noite, isso é superstição, gente. Cuidado, viu? Arroz. Olha lá, viu? Queimar roupa velha no início do ano novo. Melhor doar para a Casa da Esperança. Tudo isso é muito cômico, mas é trágico, porque faz parte da espiritualidade, entre aspas, popular brasileira. Isso é trazido para dentro da fé cristã também, e evangélica, e católica, e todas elas. Todos os grupos cristãos têm gente com superstição. É rosa ungida, aliança ungida, sal, lenço ungido, sal ungido, pó do amor, shampoo abençoado. 7 grãos de milho dentro de uma garrafa com água, bebendo durante 7 dias um pouquinho da água, vai levar aquela pessoa a ser convertida. Você já viu isso? Pois é, tem. Túnel do amor. Olha aí, pessoal do A2. Túnel do amor, para os casais ficarem mais juntinhos. Claro, bota o túnel mais apertado, os casais passam junto, apertado um do outro, claro que vai ficar mais juntinho. Mas, por favor, no A2 não tenha túnel do amor. Se tiver, eu vou retirar esse túnel do amor. Galho de oliveira do Monte Sinai, do Monte das Oliveiras, água do Rio Jordão, areia da praia do Mar da Galileia. Tem tudo isso que se vende por aí. Superstição pura, que tem gente que é, claro, charlatão,
que você não pode embarcar no avião com saco de areia da Galileia. Quem pode? Não pode, a polícia não deixa. Tenta lá em Israel, pegar um saco, vou levar para a minha igreja. Não vai deixar. Porque não pode. Mas o povo traz, pega areia aí em Gaibu, em qualquer lugar, e vai ali e diz que é do mar da Galileia. Superstição, por quê? Porque as pessoas precisam desses amuletos. E os cristãos às vezes caem nessas armadilhas de amuletos. Tem muita gente por aí brincando com coisa séria, essa é a verdade, escandalizando o evangelho. Pessoas se tornam dependentes de crendices e práticas que nada tem a ver com a palavra de Deus na realidade, que nada tem a ver com o evangelho. E às vezes isso vai perto de nós e a gente não percebe. Esse homem tinha 38 anos, esperando entrar naquela água. Perdeu a vida por causa de uma crendice. E nós não, nós queremos o puro evangelho. Tem gente que está há muito tempo preso a crendices, invenções criadas por homens. E isso vai dificultar muito a sua caminhada e o seu encontro com Cristo. Crendice não encontra Jesus, nem tampouco encontra a sua misericórdia. Não traga nada, a não ser a sua alma sincera, o seu coração inteiro diante de Deus. E Ele vai lhe dar um coração novo. Então, quer ter esse encontro com a misericórdia e com Jesus verdadeiro? Deixa essa crendice de lado, toda ela. Esteja certo de que Jesus, Ele se importa. Esse é um outro aspecto que eu aprendo aqui nesse texto de hoje. Os encontros com Jesus no Evangelho são uma marca disso, isso é fato. Jesus se importa. Se você prestar atenção nesse detalhe desse episódio, você vai ver isso. Quer ver? O texto, versículos 5 e 6. Um dos que estavam ali era o paralítico, ele narrando, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, olha o que o texto diz. Jesus soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Daí Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus se importou. Você quer ser curado? Jesus teve preocupação. Porque tinha tantos doentes ali, né? Jesus foi naquele homem e disse, na direção dele, disse: você quer ser curado? Tem muita gente aqui hoje, e mais um tanto de gente assistindo isso aqui pela internet, e Jesus está aqui, está dizendo: você quer ser curado? Você quer ser livre? Você quer ser liberto? Você quer uma nova vida? Você quer se levantar? Você quer sair da religiosidade? Quer sair da crendice? Quer sair desse estado de letargia? Entenda que vai ser sempre assim. Você pode até pensar que a iniciativa é sua, mas não é. É Jesus que vem aqui. É Ele que está aqui. É Ele que lhe trouxe aqui. Você que veio pela primeira vez recebeu esse livrinho que diz: você não está aqui por acaso. Exatamente, você não está aqui por acaso. Foi Ele que lhe trouxe aqui hoje. Foi Jesus que lhe trouxe aqui. Foi o Senhor que lhe trouxe aqui. O próprio João, na sua carta, primeira carta, ele diz: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que instigou. Foi Ele que colocou a chama divina em nós. Então vá em busca dessa resposta na Bíblia. E veja, nos episódios do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vá colecionando e você vai ver que a maioria deles, se não todos, foi Deus que foi em busca. Foi Deus que foi em busca de Noé. Não foi Noé que buscou a Deus, foi Deus que buscou Noé. Não foi Abraão que buscou a Deus, foi Deus que buscou Abraão. Não foi Moisés que buscou a Deus, muito pelo contrário. Moisés estava escondido, cuidando da empresa do sogro. Foi Deus que foi lá na sarça ardente e se manifestou a ele. Não foram os discípulos que buscaram a Jesus, foi Jesus que disse: venha, siga-me, venha comigo, venha cá. Chamando um por um, foi chamando. Aí você vai dizer: não, mas foi Nicodemos que buscou Jesus à noite. Foi, depois de Jesus ter buscado ele no templo todo dia, pregando para todos os fariseus, todos os religiosos, aí surtiu o efeito, o interesse em Nicodemos, que à noite foi conversar com Jesus. Ou seja, de uma forma ou de outra, é Ele que nos busca. Ele se importou com essas pessoas, Ele se importa comigo, Ele se importou comigo, Ele foi em busca daquele jovem lá, tanto tempo atrás. Ele se importou com você naquele dia, naquele concílio, naquele encontro, naquele happening, naquele A2, naquele momento, naquela célula, naquele dia, naquele momento em que você teve um despertar para a vida com Deus. Ele se importou com você. E aquele homem estava paralisado há 38 anos. Daí vem a pergunta: você quer ser curado?
Claro que ele estava ali para isso. Mas ninguém ajudava, manco, aleijado, alguém com tanta enfermidade. E ele sobrava. E aí entra o cuidado de Jesus. Ele poderia ter curado, né? Quem sabe todos, mas não era o propósito dele. Ele viu aquele que era preterido e foi atrás dele. Aqui entra esse cuidado. Ele se importou com aquele que estava desprezado. Ele se importou com aquele que estava preterido. Ele se importou com aquele que estava paralisado. E no meio de tantas lutas da vida, muitas vezes nós estamos assim, paralisados. Às vezes estamos preteridos. Às vezes nos sentimos preteridos. Às vezes nos sentimos sem força para a luta, para tomar qualquer atitude. Às vezes até. Nós estamos sendo mesmo esmagados numa competição terrível nesse mundo de hoje. Pessoas que estão tirando vantagem em cima de mim, de você, de alguém. Essas coisas existem, não existem nesse mundo real. Mas esse episódio mostra que ele se importa. Por conta disso, você pode ter esse encontro com ele e sair desse estado que lhe paralisa, que lhe impede, que lhe coloca numa situação que você não consegue se mover. Porque ele está aqui no nosso meio e a pergunta dele é só uma: você quer ser curado? Ele passeia aqui, não passeia. Ele está dizendo: Sandro, você quer ser livre? Ele está dizendo: Jorge, você quer ser livre? Você quer, Bené? Quer ser livre? Você quer ser curado? É isso que ele está dizendo. Para mim e para você, que estamos aqui nessa noite, e aqueles que nos assistem. É isso que ele está dizendo. Porque é isso que ele diz em todo canto, onde ele vai, onde ele se encontra com pessoas. A proposta dele sempre foi essa: quer ser livre? Ele se importa, saiba disso, ele se importa. Não ache que Deus vive lá no céu sem se importar comigo, como aquela canção dizia na minha juventude. Eu descobri que Deus não vive lá no céu sem se importar comigo. É uma canção clássica da minha juventude cristã. Meio brega, mas era bonita. E a gente cantava isso com: Deus não está nas nuvens, Deus não está nas estrelas, Deus está aqui, junto de mim. E esse encontro com esse homem me mostra isso muito claramente. Então, se eu tenho a Jesus, que me livra da superstição e de qualquer escravidão, de crendice, de regra, de religiosidade, que se preocupa comigo, que diz para mim: eu quero chegar junto de você, eu quero curar você. Você quer? Então, qual é a minha atitude? Eu tenho que abrir o meu coração. Eu tenho que abrir o coração e receber o que ele está oferecendo. Porque preste atenção na história. Ela parece com a nossa história, parece com a minha história. Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar nesse tanque. Enquanto estou tentando entrar, outro chega e pula antes de mim. Não tenho ninguém que me ajude. Então Jesus disse: então vá, se levante, tome a sua cama e vá-se embora. E não se esqueça do que aconteceu aqui. Jesus perguntou se ele queria ficar bom. E ele, sem saber, ele estava falando com o Criador do universo. Ele estava falando com Deus Todo-Poderoso, mas ele não tinha noção disso. Ele ali só tinha um plano: cair na água. Mas ele falava ali, estava falando com o Senhor de tudo. E aquela competição instalada, e a misericórdia se esvaindo. E Jesus chega. Quando Deus entra, quando Jesus chega, a misericórdia chega. Quando Jesus chega, o amor chega. Quando o legalismo, a religiosidade, a superstição entra por uma porta, Deus vai saindo pela outra, porque Deus não convive com isso. Outros queriam vantagem com esse homem, outros queriam entrar na frente dele, outros queriam tirar proveito disso. É bem provável que teve gente que cobrava deles para colocar ele naquela água, por conta daquela superstição. E às vezes é assim na nossa vida. Tem pessoas que estão de olho em nós só para tirar proveito da nossa vida, não tem? Tem. Tem pessoas que querem se aproveitar de você, tem pessoas que querem tirar vantagem da sua vida.
Mas Jesus não. Jesus se importa comigo. Jesus se importa com você. E aí você abre o seu coração tranquilo, porque tem certeza de que Ele se importa com você. Então Ele atende quando Jesus diz: levante, tome a sua cama e vá-se embora. Ele atende, Ele toma a iniciativa, Ele se levanta. E até quando Jesus vai ficar dizendo, talvez para você? Talvez Jesus esteja dizendo para alguém aqui hoje, há tanto tempo já: levante, tome essa maca e ande. Na verdade, qual é a maca da sua vida? Qual é a maca da minha vida? Qual é a cama que me aprisiona, que me paralisa, que não deixa eu caminhar, que não deixa eu evoluir, que não deixa eu crescer como cristão, que me prende a qualquer situação? Qual é a minha maca? Talvez você tenha uma maca, a maca do rancor, a maca da amargura, a maca da ausência do perdão, a maca do ódio, mas também a maca da falta de iniciativa, a marca da zona de conforto, a marca da mesquinhez. Não vai avançar, porque está preso, está paralisado. Mas Jesus disse: pegue a sua maca e saia daqui. E você pode sair daqui hoje sem estar com essa maca ali aprisionando. E não sou eu que posso dizer a você que maca é essa. É o Espírito Santo que está aqui nesse local, que está dizendo a você agora: é isso, filho, é isso, filha. Eu quero que você se livre disso. Até quando Jesus vai dizer isso? Eu sei até quando. Até quando eu abrir o meu coração e atender e responder e tomar a iniciativa. Cada um tem a sua maca. O que você está ouvindo aqui não é Miguel. Não é o bispo Miguel, o pastor Miguel, não. Você está ouvindo aqui a palavra de Deus. Quer ficar bom? Quer melhorar? Quer se libertar? Então, levante, tome essa maca. Saia com ela daqui, joga ela fora. Não deixe nem aqui para o outro não pegar. Não desista, é isso que Deus está dizendo para você aqui hoje. Não desista. Não se iluda, tem gente que não quer se libertar. Porque a sua prisão é a sua vida. Tem gente que cultiva queixa, que alimenta murmuração. A chance da poça, quer ser livre? E eu vou viver de quê? Quer ser livre? Eu vou alimentar a minha mesquinhez, eu vou alimentar a minha autocomiseração de quê? Eu vou dar justificativa agora para as pessoas que eu dava tanto, porque é tão difícil, porque ninguém gosta de mim, a síndrome da hiena, ó céus, ó terra. Tem gente que se alimenta disso, você sabe disso. Tem gente que se alimenta disso a vida toda. Enquanto se alimentar disso, não vai ser liberto, porque quer cultivar. Tem gente que vive dessa comiseração. Tem gente que vai para um cemitério, falar com um túmulo, com a lápide, quando faz alguma coisa certa e diz: está vendo que eu presto? Está vendo que eu sei fazer? Para um pai, às vezes, para um parente, para um amigo, para um esposo, para um marido, que morreu, às vezes sem acreditar na pessoa. Ela está tão presa a essa amargura, que ela vive em função de um morto. Você que está vivo, às vezes vive em função de um morto. Eu conheci casos assim. E Jesus nos veio para nos dar vida, vida em abundância e libertação. Isso é um coração fechado. Porque a única coisa que agora pode impedir que aquele homem se levante é ele mesmo dizer assim: não quero. Muitas vezes o nosso coração está fechado. Às vezes pela decepção da vida. Às vezes pelos desencantos. Como esse homem era preterido. Ninguém dava atenção a ele. Às vezes acontece isso na nossa vida. Mas Jesus está dizendo: eu estou dizendo, esse
é o que não vai lhe desencantar. Ele é o que vai ajudar você a identificar e tomar a sua maca. Tome o que lhe aprisiona e ande. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Qual é a sua maca novamente? O que é que lhe aprisiona? O que é que mexe com você? É uma memória, é um relacionamento? É o quê? Seja lá o que for, Jesus está se importando com você. Então abra seu coração, não tenha medo, não tenha receio. Esse é um momento de cura, de libertação de amarguras e coisas do passado, de um coração pesado, de ausência de perdão, de coisas que nos aprisionam e que não nos permitem vivermos uma vida cristã digna, com saúde, uma vida cristã com saúde espiritual, porque estamos presos a pessoas, estamos presos a situações, estamos amarrados e às vezes estamos tentando amarrar um diabo e quem está amarrado somos nós. Aí nesse momento ele abre o seu coração e abre todas as possibilidades de Jesus para ele. Porque depois de saber tudo disso, quando ele abre o seu coração, o que é que acontece? Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus e abro o meu coração, eu vou viver agora a nova vida. Vou viver a nova vida. Entenda, viver, eu vou experimentar, eu não vou conviver com pessoas que têm uma nova vida, não só isso, eu vou viver, eu mesmo quero viver uma nova vida. E o interessante que eu falei aqui a semana passada, que faz muita diferença, é que quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz assim, mas Senhor, sabemos que Tu és mestre em Israel. Lembra que eu falei isso aqui domingo passado nesse culto? Falei, sabemos que Tu és mestre em Israel. Só que essa palavra sabemos lá no idioma grego significa saber superficialmente. Saber porque saiu na internet. Saber porque saiu no jornal. Saber porque alguém disse. Mas quando Nicodemos, quando ele fala com Nicodemos, ele diz, Nicodemos, você que é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? A palavra é outra. É para você que é mestre, você não experimentou ainda essas coisas? É isso que Jesus está dizendo. Não é saber porque alguém disse, é experimentar, é viver a nova vida. Uma das coisas que nós temos falhado às vezes como cristãos é permanecer no Senhor. Jesus lá em João 15, ele diz, permaneçam em mim, a minha palavra permanecer em vocês. Ele dá essa lição para nós de permanecer nele, na palavra dele. Você deve lembrar disso. E agora esse homem tem uma nova vida pela frente. E veja o que aconteceu. O texto, versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Imediatamente. Ele pegou, ali começava a nova vida dele. Claro, ele se levantou, ele andava 38 anos se arrastando, sendo levado de um lugar para o outro numa maca. De repente, começa a nova vida dele de pé, olhando o mundo por outro ângulo agora. Essa é a nova vida, depois de 38 anos, vendo a vida de baixo para cima. Essa é a nova vida depois de 38 anos sem autonomia. Essa é a nova vida depois de 38 anos paralisado. E de repente de pé, sem precisar pedir a ninguém, sem precisar pedir as mínimas coisas a ninguém, com mobilidade, com liberdade, com autonomia. Esse é o novo homem, essa é a nova vida que ele experimenta. E de fato, a nova vida para um novo homem é assim. Quando acontece um verdadeiro encontro com Jesus, é isso que acontece. Com a sua misericórdia, é isso que acontece. Tudo muda. Eu já disse aqui, continuo dizendo sempre onde eu estiver, existirá sempre um antes e um depois. Ninguém que encontra com Jesus é a mesma pessoa. Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus não experimenta a nova vida. Se o encontro é verdadeiro, a nova vida que é verdadeira vai entrar na sua vida. O ângulo que você enxerga as coisas é outro. Esse homem enxergava assim, agora ele enxerga assim, ou pelo menos assim. Ele não enxerga mais as coisas como todo mundo é maior que ele, como todo mundo é superior a ele, não. Ele agora encara as pessoas de frente a frente, no mesmo nível. Ele está vivendo uma nova vida. Ele agora não tem mais medo. Quando alguém vive uma nova vida, não tem mais medo, não tem mais temor, porque agora sabe que com ele está o Senhor. Esse homem agora se levanta para ter uma nova vida.
quando você e eu deixamos as nossas marcas, deixamos as nossas amarguras, as nossas marcas que nos aprisionam, nós temos que viver uma nova vida. E aí são novas atitudes, e aí são novas posturas, e aí é um novo vocabulário, aí é uma nova existência, é uma nova perspectiva de vida, é um novo sonho, é um novo projeto de vida, é uma nova gana de viver essa vida maravilhosa com Deus. Mas existe um mundo de crendices, de negociação de milagres, de compra de indulgência, e Jesus dá o conselho a esse homem, quando ele encontra com ele no pátio. Mais tarde, Jesus o encontrou, versículo 14, no pátio, e disse: olha, você está curado. Cuidado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça. A primeira parte, deixa a segunda parte. A gente, quando tem um encontro com Jesus, a gente vai começar a receber conselho, e quem mais nos aconselha é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo de Deus, que agora vive em nós, e que agora diz: por aí não, não Miguel, por aqui não, não Miguel, por aqui não, não Miguel, isso não, não Miguel, não diga isso, não Miguel, não faça isso, isso não, isso não, isso não, porque a minha palavra não autoriza isso. Aí eu começo nesse convívio com o Espírito Santo a ter uma claridade, a uma clareza, aliás, eu começo a ver que eu não vou por aqui, por quê? Porque eu quero permanecer nele. Então se eu for por aqui eu não permaneço, está a palavra aqui dizendo que não é isso. Essa nova vida vem agora com o conselho do Espírito Santo, porque Jesus vai me encontrar em cada esquina, não é só no templo não, em cada esquina que eu for, em cada lugar que eu for, no meu quarto, onde eu quer que eu vá, nas maiores alturas, nas maiores profundidades, eu vou encontrar sempre com Jesus e o Espírito Santo, que vai me dizer: cuidado, você agora está curado, mas não volte a fazer, porque pode ser pior. A Bíblia diz que o segundo estágio pode ser pior do que o primeiro. E a volta ao pecado pode ser ainda pior. E esse homem recebeu o conselho do próprio Jesus, como eu recebo, como você recebe todo dia, pela leitura da palavra, pelo devocional que você faz, ou devia fazer, pela leitura que você faz, ou devia fazer, pela célula que você vai, ou devia ir, pelo estudo bíblico que você participa, ou devia participar, você recebe o conselho do Espírito Santo. Você foi curado, você foi livre. Não volte a fazer isso, porque o seu estado pode piorar. Daí vem a segunda parte. O homem então retirou-se, contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. A nova vida é a nova vida de testemunho, é a nova vida de proclamação, é a nova vida de anúncio, é a nova vida que a minha vida, além das minhas palavras também, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas, também esse ânimo de testemunhar, esse ânimo de compartilhar a nova vida, é o que existe conosco. Uma das primeiras coisas que eu tive na minha vida cristã, quando eu conheci a Cristo, era o desejo de contar a todo mundo. Era o desejo de ir para as pessoas dizer o que aconteceu comigo. Nunca tive receio, nunca tive medo, nunca tive nenhuma dificuldade de deixar claro para as pessoas que havia acontecido comigo uma interferência divina e que eu agora pensava diferente e eu tinha outra postura. O que é que de pior podia acontecer com esse homem? Uma volta a uma vida pecaminosa. Ele podia não andar mais ter mais a maca, ele não podia voltar mais a maca. Mas a maca podia ser algo pouco diante de uma vida de inferno que ele poderia viver longe de Deus. As consequências de uma vida de pecado são ainda maiores do que qualquer maca. Mas parece que ele aprendeu a lição, não foi? Ele foi testemunhar. Isso acontece se você fizer uma leitura no Novo Testamento, você vai ver que todos eles foram assim, eles saíram pulando de alegria, querendo dizer a todo mundo. E a reação dos judeus, dos legalistas, dos religiosos. Quem mandou você carregar essa maca? Hoje é sábado. Então olha para isso. Esses caras não estão vendo um paralítico curado. A cegueira da religiosidade, da superstição, da crendice, bloqueou esses homens de ver a cura, a libertação.
Essas coisas acontecem quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Todas essas coisas acontecem conosco. Nós deixamos as crendices de lado. E aí nós vamos perceber que Jesus se importa comigo. Abro o meu coração. E aí não dá outra. Eu vou viver uma nova vida. Vou viver uma nova vida. Ao ponto das pessoas dizer: o que foi que houve com você? A nossa proposta nesses dias é: venha ter esse encontro com o Senhor da vida. Venha ter esse encontro, como teve a mulher samaritana, como teve Nicodemos, como teve esse homem paralítico hoje. Tenha esse encontro com Jesus. Agora, siga o exemplo de todos eles. A mulher samaritana foi testemunhar na vila. Deixou o cântaro e foi. Nicodemos foi defender Jesus, foi fazer parte do grupo, foi cuidar do sepultamento de Jesus, transformou a vida. Esse homem, da mesma forma, saiu, foi testemunhar para quem mais o perseguia de Jesus. Esse é o verdadeiro encontro. Aquele que mexe comigo por dentro e mexe comigo para me fazer por fora, testemunhar e viver essa nova vida. É esse encontro que nós queremos mostrar aqui e vamos continuar mostrando durante essas próximas semanas. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, vamos ter um momento de contrição. O encontro com Jesus é sempre um momento, às vezes, difícil, porque nos confronta com tantas coisas. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui agradecidos pela Tua palavra, que nos ensina a nos aproximarmos de Ti, com esse evangelho genuíno, original, e nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Ajuda-nos nesse encontro, Senhor. Que esse encontro contigo seja marcante na nossa vida. Que cada um desses exemplos penetre no nosso ser e faça diferença na nossa vida, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.